Eu já vou dar alguns avisos, tá, gente? Vou iniciar a gravação aqui, são 15h32. O Antônio está chegando. Arthur Célia ou Giovana. Arthur Célia ou Giovana. Nenhum deles. Tá. Prezados, eu já comecei a gravação. Boa tarde a todos. Desejo que a gente tenha uma tarde muito produtiva aqui nessa roda de conversa. Os trabalhos são muito pertinentes, estão relacionados, né, a essa questão da definição de processos de sequência didática investigativa, né, dos processos de ensino de ciência por investigação. Tá? E meu nome é Bruno, eu vou trabalhar com vocês aqui agora à tarde. Eu enviei no chat algumas informações, vou só fazer a leitura. Tá? Cada um de vocês terá 10 minutos para apresentar o trabalho, ok? Eu vou fazer assim, quando estiver faltando 8 minutos, eu vou estar sempre controlando o tempo de vocês aqui. Então, quando estiver faltando 8 minutos, eu vou abrir o microfone e vou avisar para vocês que está faltando, perdão, quando vocês já tiverem falado por 8 minutos, eu vou abrir o microfone e avisar que faltam 2 minutos, tá ok? Para compartilhar slides, todos vocês têm autorização para compartilhar, vocês vão ir embaixo, na parte verde, escrito Share Screen, tá? E estarão aptos para fazer o compartilhamento, tá? Se estiver em português, claro, compartilhar a tela, tá? Durante a apresentação, os participantes da roda podem ir participando aqui no chat, lá no cantinho, tá? E eu vou fazer a leitura das perguntas, tá? Vou ir salvando as perguntas aqui, ao final eu vou permitindo, né, lendo, e a gente vai dialogando. Agora, se vocês preferirem também, a gente pode abrir as câmeras e uns vão questionando os outros. Para mim não tem problema nenhum, não, tá? A ideia é só que a gente permita que um faça a resposta, faça a pergunta, o outro responda, para a gente manter essa estrutura aí funcionando, tá? Para melhorar o aplicativo e a gravação, eu peço que, no momento que outra pessoa estiver apresentando, vocês fechem as câmeras de vocês e desliguem os microfones para não atrapalhar, principalmente a gravação, porque o algoritmo do Zoom, ele grava quem está com a câmera aberta, tá ok? Quem está falando, né? Então, se vocês puderem desligar os microfones e fechar as câmeras, eu vou agradecer no momento das apresentações dos colegas, tá? Ao final, a gente vai ter 30 minutos de discussão. Nós temos 6 apresentações. Ao final, nós vamos ter 30 minutos. E essa roda ela é gravada. Então, para você autorizar a posterior divulgação, eu peço que vocês respondam ao formulário que está colocado aqui já no chat do grupo. Tá bom? A ideia é essa. Tá legal? A gente vai começar agora o trabalho, vai começar as apresentações com o trabalho que vai ser apresentado pela Tereza Beatriz Bueno, que é principais aspectos do ENSI no contexto dos anos finais, o que dizem as pesquisas. Ok? Fique à vontade, então. Tá, Beatriz Bueno? Fique à vontade aí, Tereza. Beatriz, prefere Beatriz, né? É o que está aí? Certo. Fique à vontade, Beatriz. Na verdade, tanto faz. Perfeito. Tá certo. Eu vou compartilhar a tela. Você pode, por gentileza, me dar um sinal quando estiver aparecendo? Fique à vontade. Eu vou me desligar aqui a minha câmera, mas eu vou continuar com você aqui enquanto você compartilha. Ok. A gente está recebendo a informação de que a sua banda larga aí está chegando. Já está aparecendo aqui. Para mim, pelo menos, ainda não chegou. Você começou a compartilhar aí, mas não chegou, não. Para o restante dos participantes. Chegou agora. Perfeito, perfeito. Acabou de chegar. Posso iniciar? Fique à vontade, meu bem. Eu vou contabilizar aqui o tempo, tá bom?
Pode começar, Beatriz. Certo, eu vou dar início. Boa tarde a todos. Eu vou dar início agora à apresentação do trabalho, intitulado Principais Aspectos do ensino no contexto dos anos finais, o que dizem as pesquisas. Me chamo Tereza Beatriz Nunes e trabalho em coautoria com a professora, que é a minha orientadora, no caso, a Luciana Cezanne. Então, inicialmente, nós partimos já da ideia do ensino por investigação, enquanto uma abordagem didática, de acordo com o FAPEL 2015, uma abordagem na qual o professor ele propicia um ambiente, né, para que os alunos possam investigar em sala de aula, né, se aproximar de situações de investigação em sala de aula, esses estudantes resolvam temas, interagem com colegas, levantem suas hipóteses, além de promover e estimular o potencial argumentativo também desses estudantes em sala de aula. Então, a ideia de abordagem didática, a ideia do ensino por investigação enquanto uma abordagem didática, né, que o papel do professor ele seja de propiciar esse ambiente em que os alunos investiguem e também de motivar os alunos a se entenderem enquanto também participantes ativos nesse processo de construção de conhecimentos, né? Então, a partir... Oi? Pode continuar, Beatriz, é porque alguém abriu o microfone aqui sem querer, tá ok? Eu não estou ouvindo. Você não nos ouve, Beatriz? Os demais membros me ouvem? Beatriz? Eu posso interromper e talvez prosseguir de outra forma. Tente fechar a sua câmera. Eu acho que ela caiu. Não, tá aí. Oi. Beatriz, talvez se você fechar a câmera, a sua câmera... Eu estou aqui. Você me ouve? Isso. Eu estou ouvindo agora, muito bem, mas quando inicio o compartilhamento de tela, eu ouço muito mal. É porque me parece que a sua banda, né, de compartilhamento de internet está muito baixa, tá? Pelo menos é o que o aplicativo está mostrando para a gente. Tá? Você quer tentar fazer a leitura? Agora nós estamos ouvindo bem. Falhou um pouquinho no começo, tá? Estava travando bastante. Sim. Talvez se você puder continuar agora, se você quiser tentar apresentar, pode tentar, mas talvez seja interessante você fazer a leitura, por exemplo, sem apresentar a apresentação. O que você acha? Eu queria tentar novamente compartilhar a tela. Eu gostaria de verdade de apresentar. Né? Fique à vontade, tá? Eu pausei aqui, eu vou tentar... retomar o tempo a hora que você conseguir compartilhar com a gente aqui. Certo, então eu vou iniciar aqui o compartilhamento. Oi? Chegou aqui o compartilhamento. A tela da introdução. Isso, perfeito. Pode dar continuidade, Beatriz. Nossa, eu estou ouvindo muito mal o que você está falando. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Nós te ouvimos. Nós te ouvimos. Pode começar, pode falar. Ok. Então, a partir da abordagem didática por investigação, o desenvolvimento investigativo, né, o
qual a Vitória Carvalho, de 2018, traz como sequência de ensino investigativo, de modo, né, trazendo uma discussão bem interessante sobre o ensino, de fato, ser investigativo em sala de aula. Então, independente de ser uma aula que se propõe a um experimento, atividades práticas de investigação, o aluno ele pode estar imerso na investigação a partir da leitura de textos, né, da escrita também. Então, é interessante que o aluno, independente do tipo de atividade que ele está realizando, né, das estratégias que o professor está utilizando, seja um ensino em que ele tome consciência do seu papel ativo, né, de construção de conhecimentos, para questionar, para levantar hipóteses, para expor suas ideias em sala de aula, de modo também que a formação desse estudante ultrapasse, né, as paredes da escola e que essa formação dele venha a ser feita em diversos âmbitos da sociedade. Então, dentre as diversas propostas no ensino por investigação, nós temos muitas discussões, né, de propostas de sequência de ensino no contexto dos anos iniciais, né, e no ensino fundamental, mas, né, como o nosso trabalho, a gente foca um pouco na questão dos anos finais, nós tivemos como objetivo para a pesquisa analisar nas publicações da área como alguns trabalhos têm aproximado os aspectos do ENSE no desenvolvimento e implementação de SEI nos anos finais do ensino fundamental. Então, para isso, nós realizamos inicialmente um levantamento bibliográfico, né, no período de 2014 e 2019, visando mesmo buscar por publicações mais recentes, dos últimos 6 anos, como têm ocorrido essas discussões. Então, buscamos em periódicos da área, em revistas da área de educação e ensino de ciências, e dos anais, né, nas atas do INPEC também. Então, no site, tanto das revistas quanto no INPEC, nós buscamos por alguns descritores específicos, né? Então, utilizamos ensino de ciências por investigação, ensino por investigação, sequência de ensino investigativa e ensino fundamental. Vale lembrar que nós utilizamos sequência de ensino investigativa porque até então, né, os trabalhos eram majoritariamente utilizavam esse termo, né, visto que as discussões sobre a questão do ensino investigativo foi trazida por Carvalho bem recentemente. Então, esse foi o motivo de ter utilizado sequência de ensino investigativo. Então, analisamos os trabalhos, realizamos uma pré-análise, né, e focamos em trabalhos que abordaram diretamente atividades com propostas investigativas, né, a partir dos pressupostos do ensino por investigação, focando mais nos anos finais do ensino fundamental. Bom, os nossos resultados, encontramos trabalhos com foco no ENSE, no contexto do ensino fundamental. Então, nas revistas, nesse período de 2014 e 2019, identificamos 12 trabalhos. Vale lembrar que incluímos trabalhos nessa quantidade, em trabalhos diretamente no ensino fundamental, né, anos iniciais e anos finais também, né? Então, nós não analisamos trabalhos, nem trabalhos teóricos, nem revisão, nem que envolviam a formação de professores. E, com foco nos anos finais, trazemos para análise 3 trabalhos. No INPEC, identificamos 22 trabalhos no total que tratavam dessa abordagem do ENSE no ensino fundamental e um trabalho que tinha um foco nos anos finais. Então, totalizando 4 trabalhos, né, o que são os trabalhos trazidos para análise. Então, sintetizamos alguns dos principais aspectos do ensino por investigação. Então, no primeiro trabalho, os pesquisadores, os professores realizavam questionamentos, né, ditos como desafios lá no trabalho, que esses alunos pudessem resolver, né, buscando o aprimoramento do raciocínio e habilidades cognitivas dos estudantes e ainda a participação ativa desses alunos, propiciando, a partir dos materiais didáticos, um espaço de estímulo e raciocínio e assimilação de conteúdo na educação, educação formal. Em outro trabalho, João Peru e Labru, eles traziam, né, como aspectos do ensino por investigação a questão do problema para ser resolvido, né, pelos estudantes, motivando esses alunos a levantarem hipóteses. Tinham também os registros escritos e desenhos, então temos aí as características inerentes ao ensino por investigação, né, dessa abordagem. E analisar o engajamento, as observações que esses alunos faziam, a formulação das explicações para as evidências e a conexão dessas explicações dos estudantes ao conhecimento que eles estavam tendo para concluir a atividade em sala de aula. Em mais um trabalho, identificamos Beatriz, também...
a 2 questão minutos. do problema, né? O problema, a proposição de um problema. Beatriz, Oi. 2 minutos. Faltam 2 minutos para o tempo. Alô? Faltam 2 minutos, Beatriz. Você pode terminar a apresentação. Oi. Oi, você tem 2 minutos ainda. Certo. Ok. Então, identificamos a trabalhos, características essenciais do ensino por investigação, a questão do levantamento de hipóteses, seria o teste dessas hipóteses e sistematização do conhecimento, que também são etapas importantes do ensino por investigação. Então, os autores perceberam que os resultados foram satisfatórios quanto ao comportamento e engajamento dos estudantes na atividade. E em mais um trabalho, Moraes e Taziri, 2019, investigaram a motivação e engajamento desses estudantes em sala de aula, né, identificando aí aspectos comportamentais, emocionais e cognitivos, né, além de desenvolver neles o pensamento crítico e argumentativo. Então, a partir disso, trazemos como considerações que os trabalhos desenvolvidos com anos finais apresentam resultados satisfatórios na aprendizagem dos estudantes mediante a realização de atividades investigativas, embora nem todos os trabalhos que encontramos possuam propósitos voltados diretamente à implementação de SEI, mas que trazem aspectos, características importantes e inerentes ao ensino por investigação. As atividades investigativas nos anos finais têm buscado aproximar os estudantes de todas as demais habilidades argumentativas, envolvimento na prática científica, visando aspectos comportamentais, emocionais e cognitivos, ou seja, que vão além de conteúdos, conhecimentos científicos, conceituais. Então, como possibilidades, a gente espera que mais estudos possam ser, né, realizados nas demais áreas, nas demais etapas do ensino fundamental, com propostas que estejam diretamente ligadas a ações que venham envolver os alunos em trabalhos na perspectiva do ensino por investigação, contribuindo assim para o desenvolvimento das capacidades cognitivas que os estudantes apresentam sobre determinados assuntos. E essas foram as minhas considerações, as referências utilizadas, e agradeço a todos. E já peço desculpas por toda essa demora no compartilhamento aí na apresentação. Muito obrigada. Absolutamente, Beatriz. Excelente apresentação, tá? Muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, trazendo sua pesquisa, tá bom? Pessoal, quem tiver interesse depois, manda as perguntas lá no chat, eu vou salvar e a gente vai dialogar no final, tá ok? Eu peço agora o próximo trabalho que vai ser apresentado, né? Nós temos Sueli e temos Terezinha, mas eu acredito que Sueli vai fazer a apresentação. É o trabalho denominado em si, da formação docente às atividades experimentais investigativas em sala de aula. Tá? Sueli pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela para iniciar a apresentação. Sueli, seu microfone está desligado, tá? Tá ouvindo? Perfeito, agora perfeito, Sueli. Ok. Boa tarde a todo mundo, né? Eu sou a professora Sueli Fagundes Moreira. Você pode colocar a apresentação em tela inteira, tá, Sueli? Iniciar a apresentação aí em cima. Isso, perfeito. Oi? Iniciar a apresentação dos slides na tela inteira. Não estou conseguindo aqui. Se você Ctrl F5, eu acho que também ele abre. Ctrl F5. As tecnologias aqui. Foi aí? Não, pode cancela essa. Eu acho que é melhor você ir no próprio aplicativo aí em cima, no cantinho, apresentação, ou lá embaixo, Sueli. Pode cancelar, porque senão ele vai querer conectar. Não, cancela, que senão ele vai querer conectar.
É só você apresentar mesmo. Pode fechar. Isso. E lá embaixo fazer a apresentação mesmo. Pode cancelar aí. Isso. E agora lá embaixo, ó, no cantinho, onde inicia a apresentação, para ele ir para a tela inteira. Foi aí? Foi, perfeito. Vou Eu acho que iniciar o tem alguém com tempo. o microfone aberto aí. Deixa eu verificar aqui. É o meu. Deixa eu fechar. Ah, tá. Ok? Então, boa tarde novamente a todos. Eu sou a professora Sueli Fagundes Moreira. Estou falando aqui de Ilhéus, sul da Bahia. E quero desejar a todos vocês, colegas, um feliz dia do professor. O tema que vamos apresentar, né, o trabalho que vamos apresentar tem como título Ensino de Ciências por Investigação, da formação docente, às atividades experimentais, investigativas em sala de aula. Ok. É um trabalho das autoras Sueli Moreira, Terezinha Brasil, Viviane Brícia e Andréa Barreto. Esse trabalho constitui o recorte de duas pesquisas de mestrado das pesquisadoras Moreira, 2018, e Brasil, 2018. E tem como um ponto em comum o ensino de ciência por investigação e a participação dessas pesquisadoras em um mesmo grupo de pesquisa, o Grupo de Pesquisa em Alfabetização Científica, GRUPAC, da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, assim como também a mesma orientadora dessas duas pesquisas, a professora doutora Viviane Brícia. Identificamos nessas duas pesquisas que essas duas pesquisas trazem implícitas o enfoque aprender fazendo. A pesquisa Construção de Competência e a formação continuada de professores do ensino fundamental em Ilhéus traz aspectos do aporte didático com ênfase no aprender fazendo por meio de vivências com atividades investigativas onde o professor teve a participação ativa. Para a coleta de dados dessa pesquisa, foi realizada uma formação continuada com professores da educação do campo no município de Ilhéus, em que foram organizados em 3 encontros, e nesses encontros existia um momento que foi denominado pela pesquisa de aporte didático, em que os professores passavam pelo processo de aprendiz, implementando essas atividades investigativas com todos aqueles processos, né, aprendendo a fazer né, enquanto aprendizes, para depois, de posse desse conhecimento em sala de aula, eles pudessem compreender e, na verdade, mediar melhor os alunos nesse momento que fosse aplicado em sala de aula. A segunda pesquisa, atividades experimentais investigativas no ensino de ciências, promovendo a aproximação dos alunos com elementos da cultura científica, o aprender fazendo está na implementação das atividades experimentais investigativas em sala de aula, em que os alunos passaram pelos mesmos processos investigativos no ensino de ciências. Nessa pesquisa, essa segunda pesquisa, utilizar atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos é a forma de levar os alunos a participar do seu processo de aprendizagem e sair de uma postura passiva para uma postura ativa. Então, tanto a primeira pesquisa com os professores, na formação de professores, quanto a segunda, na aplicação de uma SEI com os alunos, os sujeitos da aprendizagem, tanto alunos e professores, foram os protagonistas do processo de aprendizagem. Ou seja, aprendendo, fazendo. A metodologia. As duas pesquisas configuram-se como qualitativas,
uma vez que foram observadas diretamente as interações ocorridas dentro do ambiente em que aconteceram os processos de ensino e aprendizagem, na formação de professores e na realização de atividades experimentais em sala de aula. Essas pesquisas são de natureza interventiva na modalidade de aplicação, uma vez que procuramos identificar, na primeira, como se deu a reflexão docente por meio de vivências com atividades investigativas, com destaque para o aporte didático, aprender fazendo, e nesse processo dos 3 encontros, em cada encontro foi utilizado uma atividade investigativa, e aqui a gente colocou entre parênteses quais foram elas, que foi o copo e papel, o ovo que afunda e o problema das sombras. E nessas atividades, os professores, como eu falei anteriormente, eles passaram por todos os processos que os alunos iriam passar na realização de uma atividade investigativa, né, todos os passos para compreender assim, melhor o processo do ensino de ciência dentro dessa abordagem do ensino de ciência com investigação. A pesquisa de atividades experimentais investigativas, a implementação se deu na implementação da SEI, as sombras, para que os alunos, a partir da resolução de um problema, reconhecessem a noção de sombras como essencial para a explicação do fenômeno, como dia e noite, fase da lua, eclipse e outros. Nossos resultados. Em um ambiente de ensino e aprendizagem investigativo, espera-se que os professores deixem de ser os detentores do conhecimento, assim como os discentes deixem de ser sujeitos passivos e juntos aprendam, colaborem com a construção do conhecimento, né, dentro dessa perspectiva do aprender fazendo. E nossas considerações finais. Inferimos que o ensino de ciências por investigação seja utilizado como uma abordagem didática, pois durante o desenvolvimento das atividades investigativas, identificamos aspectos importantes na formação dos professores e dos alunos. E aqui são as nossas principais referências, e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sueli. Excelente apresentação. Muito obrigado por compartilhar. Nós já temos algumas perguntas aqui rolando no chat, tá? Mais tarde a gente vai falar sobre elas. Agora eu gostaria de convidar a Aparecida para fazer o compartilhamento da tela, Aparecida Amaro da Silveira. Ela vai falar sobre o pensamento crítico no ensino de ciências por investigação, uma revisão bibliográfica. Sim, só um instante. Eu preciso... Aqui, agora vai. Ah, perfeito. Ele estava fechando lá. Isso mesmo. Eu peço desculpas, eu tive um problema com o som do computador, então eu vou compartilhar com vocês através do celular. Então, sem problema. Sem problema nenhum, Aparecida. Fique à vontade. Eu vou iniciar a contabilidade do tempo no momento que você começar a apresentação, tá ok? Ok. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ainda não. Parece que você fechou a sua câmera, mas você não iniciou a apresentação, não. Posso estar enganado. Mas acho que é isso. Agora você abriu novamente a câmera. Deixa eu fazer novamente você está no celular, né? Também é um botãozinho verde que está embaixo, aí você tem que escolher, se no celular você vai escolher só a apresentação para compartilhar.
Isto, parece que você vai começar a compartilhar a tela. Isto, perfeito. Agora foi? Chegou, chegou. Que bom, Perfeito, ufa. Aparecido. Posso começar? Por favor. Então tá bem. Boa tarde a todos. O título do meu trabalho é o Pensamento Crítico no Ensino de Ciências por Investigação, uma revisão bibliográfica. Meu nome é Aparecida Amaro, eu sou aluna de mestrado do programa Interunidades em Ensino de Ciências na USP. Esse trabalho é um recorte, o trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte da minha pesquisa de mestrado, que eu estou desenvolvendo junto com a minha orientadora Maíra Batistoni Silva. Então, eu vou começar apresentando para vocês esse esquema que mostra o contexto da nossa pergunta de pesquisa. A gente parte do ensino de ciências significativo, considerando a alfabetização científica, esse ensino que se ocupa em formar esse cidadão que atue ativamente e criticamente na sociedade. E aí, entrando nesse contexto, a gente enxerga o pensamento crítico como um dos objetivos da alfabetização científica, e aí a gente também enxerga nesse mesmo cenário o ensino de ciências por investigação como uma importante metodologia que auxilia no desenvolvimento da alfabetização científica. Então, por isso esse esquema que eu trago para vocês, onde a gente enxerga o ensino de ciências por investigação como uma metodologia que desenvolve a alfabetização científica e o pensamento crítico como um dos objetivos da alfabetização científica. Então, a nossa intenção é entender como que o ensino de ciências por investigação, ele desenvolve, ele promove esse pensamento crítico no aluno. Para isso, a gente sentiu a necessidade de entender como que o pensamento crítico ele era definido no contexto do ensino de ciências e como ele também era avaliado. Para isso, a gente começou a pesquisa com uma revisão sistemática, e aí a gente escolheu como metodologia o Prisma, para que a gente conseguisse entender como que o pensamento crítico estava sendo trabalhado no ensino de ciências. Para isso, a gente começou a revisão através dos periódicos que estão na CAPES, né? Então, os periódicos avaliados como A1 e A2 nas áreas de ensino e de educação. Com isso, nós fizemos um levantamento desses periódicos com essas características, e nesses periódicos eu fiz a busca do termo pensamento crítico. Eu busquei o termo em português, inglês e espanhol. E com esse levantamento, eu tive o resultado de 191 artigos que citam o termo pensamento crítico. Desses 191 artigos, 65 estão no contexto do ensino de ciências e 6 artigos estão no contexto do ensino de ciências por investigação. Desses 6 artigos, quando a gente olha, quando a gente entende esses trabalhos, 5 deles apenas citam o termo, então eles não desenvolvem. 3 citam o termo em seu resumo, um dos artigos trazem seus resultados e um outro na discussão. Então, desses 6 trabalhos, no contexto do ensino de ciências por investigação, 5 deles apenas cita o pensamento crítico. Eles não trazem, são trabalhos que não trazem nenhuma definição, desenvolvimento ou avaliação. Desses 6 trabalhos, nós só temos um que desenvolve o termo, desenvolve o pensamento crítico, que é o Sanches, 2012, onde ele descreve, ele define o pensamento crítico, ele traz o ensino de ciências por investigação
para promover como ele traz o pensamento crítico como um dos objetivos dessa ação que ele propõe para os alunos, e ele faz a avaliação. Ele está num contexto de um curso universitário, então é uma disciplina de física, e ele discute no trabalho o impacto de uma renovação de desempenho acadêmico naquele cenário que ele traz. E nesse cenário ele traz o pensamento crítico como indicador de aprendizagem significativa. O autor ele conclui no seu trabalho que ele trouxe elementos importantes com essa pesquisa, mas que ainda é um assunto que merece ser melhor desenvolvido, melhor trabalhado e pesquisado. Com isso, eu destaco que a revisão de 191 artigos, apenas a gente chega em apenas um único trabalho, né, que está no contexto do ensino de ciências, no contexto do ensino de ciências por investigação, que desenvolve o pensamento crítico de uma forma mais completa, de uma forma que de fato desenvolve esse importante objetivo que a alfabetização científica traz. E então a gente conclui com esse recorte que é muito importante que a gente desenvolva mais trabalhos, mais pesquisas, para que a gente entenda como que acontece esse processo, como que o ensino de ciências por investigação, ele auxilia na promoção, ele promove. Aparecida, eu acho que nós perdemos um pouco, pedacinho final de sua fala. Apresentação. Agradeço a todos, desejo, assim como a nossa colega, um feliz dia dos professores a todos os mestres presentes e obrigada. Muito obrigado, Aparecida. No finalzinho, parece que deu uma cortada aqui, mas talvez seja a minha internet que esteja ruim aqui também. Se teve algum outro problema, eu posso voltar um pouco. Não, foi só no finalzinho mesmo, já no encerramento mesmo. Já no finalzinho. Mas eu acho que os demais chegaram a ouvir, aquele aí não cortou, então deve ter sido a minha aqui mesmo. Porque foi bem no finalzinho, já na última frase que você ia dizer aí, antes do agradecimento. Parabéns, Aparecida, pelo trabalho. Obrigado pela apresentação. Muito obrigada. Tá? Vou falar novamente. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui no chat, tá? Nós vamos só separando para no final a gente fazer o debate, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Agora, nós teremos o Alexander e ele vai falar sobre o tema Uma revisão de literatura sobre ensino de ciências por investigação, a constituição de um corpus. Alexander? Boa tarde, bom dia dos professores para todos. Acho que eu já estou compartilhando aqui a minha tela. Sim, já chegou. Chegou. Fique à vontade. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Esse trabalho é um trabalho, um conjunto, né, com a professora Marta, né, que já trabalha já com ensino por investigação há algum tempo, do Cefet, né, do Rio de Janeiro. Eu sou da URGS, né, e a Lisiane é aluna de iniciação científica também lá comigo na URGS. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho colaborativo. E como primeiro passo aí para esse trabalho colaborativo, a gente pensou em desenvolver um corpus, né, de artigos sobre ensino por investigação, ensino de ciências por investigação, e que a partir desse corpus a gente possa desenvolver outras investigações posteriores.
né? Então, aqui é um relato, né, de pesquisa, de início aí de pesquisa, né, que a gente buscou iniciar, né? Deixa eu ver se... Primeiro, né, a, a gente percebe aí, né, que está ocorrendo uma consolidação, né, do ensino de ciências por investigação, né? Isso é representativo tanto pelos dois eventos que já ocorreram, né, em 2017, em 2020, né? Esses eventos podem ser interpretados tanto uma forma de agregar pesquisadores e professores que trabalham com essa temática, né, como da importância que essa temática está adquirindo dentro do ensino de ciências. A realização de revisões bibliográficas sobre o ensino por investigação, né, em periódicos nacionais e internacionais já foi realizado, né, exemplo do trabalho da Strider, da Watanabe, né, da Graciela e da Rosaline, né? E isso também contribui para a gente entender que há uma importância, né, em termos dessa temática, né? Há investigadores, né, se unindo, né, em torno de uma temática em comum. Né? E qual que é o nosso trabalho? Então, a gente buscou tentar construir um corpus de artigos, né, sobre o ensino de ciências por investigação em periódicos nacionais, né, a fim de apontar futuras tendências ou consolidação dessa temática na área. O que fizemos, né? A gente fez um levantamento de 2009 a 2019, né, em 5 periódicos da área de ensino de ciências. A princípio, nós somos da área de física, a gente estava incluindo 2 periódicos da área de física também na pesquisa, mas a gente achou conveniente, né, restringir para os 5 do ensino de ciências. Por quê? Porque esses 5 são também os trabalhos, os periódicos que a Strider e a Watanabe trabalharam na revisão de 2018. Então, qual que foi a ideia? Se a gente estiver trabalhando com os mesmos periódicos nacionais, né, a gente acabou não trabalhando com os internacionais, só com os nacionais, a gente pode entender um pouco melhor esse processo de constituição de corpos. Então, o trabalho aqui apresentado é bem nessa ideia de entender esse processo, né, de construção de corpos. Quais foram as 4 etapas que a gente aí fez, né? A primeira é um levantamento inicial dos artigos nesses 5 periódicos entre 2009 e 2019, né? Fazendo uso de alguns termos de busca, né? Fizemos uma comparação com um levantamento realizado pela Strider e Watanabe. Essa comparação envolveu só os anos de 2010 a 2014, que é o período que elas analisaram, né? E, com isso, constituir, como terceira etapa, constituir esse corpus, né, de artigos e fazer uma análise temporal preliminar das publicações. Preliminar por quê? Porque esse trabalho ainda está em desenvolvimento, né? Eu e a Marta, a gente continua buscando, agora a partir da construção desse corpus, buscando realizar outros tipos de investigação. Esse levantamento inicial, né, o que a gente pode dizer? Que já há uma dificuldade em encontrar um termo de busca adequado para realizar essa dificuldade. Então, o termo atividade e investigativa, né, unir esses dois, geravam poucos artigos. Se você ia para um termo que nem investigação, resultava em muitos artigos, sendo que menos de 15% estavam relacionados aí com o ensino por investigação.
Então, o Jorge Megi tem um trabalho que ele comenta, né, sobre essa dificuldade, e ele faz a proposta de ler realmente resumo por resumo, né, de todos os trabalhos, não só os que resultam de um processo de busca para tentar identificar mais, né? Então, existe essa dificuldade. Um segundo, na comparação com o levantamento das autores Strider e Watanabe, o que a gente viu? Né? A gente encontrou aqui, tem só 2010 e 2014, eu peço desculpa aí pelo slide, né? Tem 15 artigos no levantamento da Strider e Watanabe, e a gente encontrou 18. Né? Só que o que a gente viu? Que a gente não encontrou só 3 a mais. Né? A gente vem dos mesmos periódicos, né? O processo de busca delas encontrou 5 que a gente não encontrou e a gente encontrou outros 7 que elas não encontraram. Então, houve aí uma diferença, né? São 4, na verdade, né? Específico. Mas houve essa pequena diferença aí que é interessante, que nos coloca, né, para refletir sobre esse processo de busca por artigos, né, de tentar constituir esse corpus, né. O entendimento que a gente teve aí foi um pouco pelos termos de busca, né, por enquanto que as autoras em 2018 fizeram uso de um termo de busca só, a gente chegou a fazer uso de 4 termos de busca, né? Mas ainda isso não justificava elas terem encontrado alguns que a gente não encontrou. Né? E isso até pela uma certa dificuldade em compreender quais realmente se referiam a ensino por investigação ou não, a partir do momento que a gente olhava com mais detalhes os resumos de cada um desses artigos. Né? Aqui constitui o corpus aí que a gente encontrou, né? Então a gente acabou fechando com 59 artigos no total, somando aqueles que a Strider e o Watanabe encontraram e a gente não tinha achado, né, nesse período de 2009 a 2019. É importante perceber que há Alexander, alguns com um grande destaque aí em artigos publicados nesses periódicos. Em 2015 é um que destoa ali, né, principalmente em relação a 2014, 2016. Alexander, 1 minuto. Tá ótimo. E é possível fazer uma pequena análise temporal preliminar. Né? Não é possível a gente dizer, né, a partir de 2011, a gente está vendo lá uma consistência maior de 4, 3, 4, né, artigos sendo publicados sobre essa temática, mas como a gente não fez uma investigação antes de 2008, né, para saber se 2009, 2010 eram anos esporádicos, né, na publicação, a gente não pode afirmar que a consolidação começou aí, né? Não é possível. Mas a gente consegue ver, por exemplo, a importância, né, de uma edição especial que teve na RBPEC em 2018, com 12 artigos. Né? Então, essa edição especial faz mudar a média anual de artigos de 2015 a 2019 de 6,6 para 9. Né? Então, mostra mais um pouco a consolidação. Né? Então, o que permitiu essa investigação? Né? A gente compreendeu um pouco melhor as dificuldades aí em se realizar uma revisão bibliográfica nessa área, né? E isso nos remete ao que a própria Strider e Watanabe traz, né? Não pretendemos conclusões em termos quantitativos quando a gente realiza esse tipo de investigação ou constitui esse corpus, muitas vezes. Né? A nossa intenção não é investigar o que predomina, mas muitas vezes o que comparece. E, para finalizar, aí também, né,
a dificuldade, né, de se analisar a consolidação ou não nessa área a partir desse período temporal aí, né, que escolhemos, né, que a gente recomenda também que outros tipos de investigação possam ser feitas para realmente perceber essa consolidação, né, como a produção de dissertação e teses, né, o reconhecimento do tema por pesquisadores, né, quem que se reconhece como sendo desta área, a partir de quando, né, a relação dessas publicações com os eventos científicos, tal como os dois aí de 2017 e 2020. Acho que é um pouco esse trabalho que a gente se propôs a iniciar. Aqui algumas referências. E obrigado. Muito obrigado pela fala, Alexander. O próximo grupo, o próximo trabalho a ser apresentado, será apresentado pelo Gabriel Henrique de Camargo. O título é o Processo de Produção e Validação de uma Sequência Didática Investigativa para o Ensino de Ciências. Gabriel, você consegue fazer o compartilhamento? Perfeito. Beleza? Chegou, perfeito. Fique à vontade. Então, boa tarde a todos e a todas. O trabalho teve como objetivo relatar o processo de produção e de validação de uma sequência didática investigativa para o ensino de ciências. Por SDI, nós consideramos uma série ordenada e articulada de atividades que vão formar unidades didáticas coesas. As aulas, então, vão possuir um componente investigativo, no qual os estudantes são desafiados a se engajarem na resolução de um problema sociocientífico autêntico. E ao longo da investigação, eles têm contato com as formas de produção, avaliação e divulgação do conhecimento científico. É importante destacar que as sequências que nós produzimos são empregadas como instrumento de pesquisa e também são produzidas com objetivos educacionais. A sequência didática considerada nesse trabalho foi produzida pelo grupo de pesquisa LINCE, que é o grupo de linguagem e ensino de ciências, do Departamento de Biologia da USP de Ribeirão Preto, e a validação da sequência esteve de acordo com a proposta de Pereira e Motocani, que são membros coordenadores do grupo. Os autores eles propõem 3 fases para a validação da sequência, sendo que a primeira fase é denominada pesquisa e ela é subdividida em 3 subfases. A primeira subfase vai consistir na delimitação do tema e na construção da primeira versão da SDI. Essa versão vai passar, então, pelo crivo de avaliadores externos, que geralmente são membros do grupo de pesquisa, não participantes da produção, e a partir das sugestões desses avaliadores externos, a SDI ela vai ser reformulada pelos autores. Já a partir daí, a gente tem início a segunda fase, né, que é denominada fase de ação. Nela, vai ocorrer uma nova rodada de avaliação, agora realizada por professores interessados na aplicação da sequência. Esses professores geralmente são membros de escolas parceiras públicas da região, onde o grupo de pesquisa está inserido. E essa subfase vai ser seguida por uma nova reformulação e pela aplicação da sequência nas escolas. E, por fim, na última fase, que é denominada diálogo, é realizada uma última avaliação, agora com a participação de todos os atores envolvidos, então os autores, os avaliadores externos e também os professores. Então eles vão fazer essa avaliação, essa nova avaliação, e vai ocorrer um novo processo de reformulação de acordo com as sugestões. Beleza. A SDI, cujo processo de validação foi mapeado, tinha como problema central a caça de morcegos pela população geral e tratava dos hábitos alimentares e da importância ecológica desses morcegos. Para a construção do mapeamento, foi primeiramente realizado um levantamento das distintas versões da sequência produzidas ao longo do processo de validação. A seguir, foi feita a seleção de momentos ilustrativos das modificações ocorridas em cada etapa do processo, seguido, por fim, do relato do processo de validação em si. Então,
durante a avaliação da primeira fase do processo de validação, notou-se que os avaliadores externos preocuparam-se com a adequação aos objetivos da pesquisa. Então, eles fizeram análise com base em algumas questões, como a sequência promove a investigação, ela promove a produção de práticas epistêmicas, ela responde à pergunta de pesquisa, porque, como eu disse, as nossas sequências também servem como instrumentos de pesquisa, né? Então, um episódio ilustrativo dessa etapa ocorreu pela sugestão de modificação de uma atividade inicialmente proposta pelos autores. Então, inicialmente, eles propuseram que, em uma das atividades, fosse apresentado um protocolo experimental para a resolução do seguinte problema: será que o processo digestivo impede uma semente de germinar? Os avaliadores externos consideraram que o protocolo experimental deveria ser delineado pelos estudantes com base em materiais disponibilizados pelo professor ou pela professora que iria aplicar. E eles fizeram essa proposta argumentando que a criação de um protocolo permitiria que o estudante tivesse contato com as etapas de planejamento da investigação, teste de hipóteses e trabalho colaborativo, que eram etapas importantes para a pesquisa que ia ser realizada a partir da coleta de dados, porque ela envolvia o mapeamento de práticas epistêmicas. Já na segunda fase, que é denominada ação, e que tem a participação dos professores avaliadores, eles se preocuparam bastante com a adequação da sequência ao contexto e cumprimento dos objetivos educacionais. Então, eles levantaram questões como: o que os alunos irão aprender a partir dessa sequência? O problema é coerente ao contexto em que eles estão inseridos? Aí, como um outro exemplo ilustrativo, eu trago uma proposta inicial, em que inicialmente os autores tinham dividido a sequência em 3 partes, sendo que a primeira parte seria um estudo dos hábitos alimentares dos morcegos, a segunda parte seria um estudo da importância ecológica deles, e a terceira seria um estudo mais aprofundado dessa questão da mortandade de morcegos. Os professores propuseram que seria necessário adicionar alguns textos de sistematização para encadear as 3 partes da sequência. E, como justificativa, eles argumentaram que o encadeamento das atividades seria essencial para que o problema central da sequência não se perdesse ao longo das atividades. E também disseram que a ausência de encadeamento comprometeria a clareza das situações e a prática pedagógica deles durante a aplicação. Por fim, na última fase, que é denominada diálogo, ocorre a reformulação final e, durante a avaliação, todos os atores que participaram de todo o processo voltam e participam da avaliação. Então, houve um diálogo, né, após a aplicação, e foi levantado o que funcionou e o que não funcionou. Então, como um outro exemplo, durante a sequência era proposta uma atividade, 2 atividades. Em uma delas, os estudantes tinham que investigar o hábito alimentar de uma espécie de morcego que a gente chamou de espécie A. E na outra, eles tinham que investigar o hábito alimentar de outra espécie de morcego que a gente chamou de espécie B. Isso com base em alguns dados comportamentais e morfológicos. O que a gente analisou após a aplicação é que a repetição da atividade, no sentido de que elas tinham o mesmo objetivo, né, diminuiu o engajamento dos estudantes para com a investigação. E a gente percebeu que, se juntássemos essas 2 atividades, isso permitiria uma comparação dos dados comportamentais pelos estudantes, e eles poderiam também criar explicações e argumentos mais robustos para defender um determinado hábito alimentar, ao comparar os dados disponíveis pelas 2 espécies de uma única vez. Então, esse foi um resumo do processo de validação, né? Nós destacamos a importância da interação entre os diferentes atores nesse processo, como forma de averiguar e principalmente de atender as demandas de cada uma das envolvidas. Então, os autores da sequência, eles tinham como principal preocupação a coleta de dados a partir da aplicação. Os professores já estavam mais preocupados com os objetivos educacionais que eles iam alcançar a partir da aplicação da sequência. É claro que tudo isso é importante, mas existiam algumas prioridades que tinham que ser negociadas, e esse processo de validação permitiu essas negociações. É claro que a gente entende também que esse processo ele tem algumas limitações,
Então, nós acreditamos que os professores eles poderiam ser introduzidos no processo logo no início, na definição da temática, porque assim o contexto estaria mais adequado à unidade escolar desse professor, e também acreditamos que seria importante a participação dos estudantes no processo de validação, porque eles, a partir do contexto em que eles estão inseridos, a gente poderia fazer um levantamento de temas geradores para descodificar esses temas a partir da sequência didática investigativa. É nesse caminho que o grupo vem seguindo agora. Então, era isso que eu queria apresentar. Aqui estão as referências. E obrigado. Perfeito, Gabriel. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Nem te interrompi, porque eu percebi que você já estava terminando aqui. Nem interrompi para avisar dos 2 minutos, mas foi bem dentro do prazo. Obrigado. Ainda bem. Agora, nós vamos para o último trabalho. Na verdade, eu tenho que identificar se algum dos autores está presente para a apresentação. Eu não havia identificado antes. Me parece que a Giovana chegou. Deixa eu confirmar aqui. Eu também, meu nome é Arthur. Arthur Del Rio. Isso. Perfeito, perfeito. Giovana e Arthur Del Rio, né? Isso, eu vou apresentar. Perfeito. Então, Arthur, vai apresentar para a gente Ensino por Investigação e Leitura, uma análise sistemática de teses e dissertações do repositório da Universidade Federal de Minas Gerais. Não é isso? Isso. Exatamente. Perfeito. Fica à vontade para compartilhar. Vocês estão conseguindo ver? Sim, pode iniciar a apresentação. Perfeito. Desculpa. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Del Rio. Eu sou licenciando de Química pela UFMG. Hoje eu vim apresentar uma parte do trabalho que está sendo desenvolvido pelo meu grupo de pesquisa, que é constituído por mim, pelo professor Sério, da Faculdade de Educação da UFMG, colega de iniciação científica, Giovana, que é licencianda de Ciências Biológicas pela UFMG. Nosso trabalho é intitulado Ensino por Investigação e a Leitura, uma análise sistemática de teses e dissertações do repertório da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, como motivação do nosso trabalho, a gente foi primeiro procurar o que a literatura traz com relação ao ensino de ciências e o ensino de investigação, né? E a gente os autores Lima, Aguiar, Júnior e Braga, que defenderam que o ensino de ciências ele pode ser dividido em 2 dimensões, a cultural e a pessoal. A cultural é aquela que diz como que são construídos modos de interação e de visualização dos estudantes com relação à natureza. Então, o ensino de ciências está pautado no sentido de desenvolver essas ideias. E a pessoal, ela está relacionada com a ressignificação de alguns conceitos ou até ao conhecimento, né, ao desenvolvimento de alguns novos significados por parte dos estudantes. E uma das formas da gente atingir esses objetivos, né, do ensino de ciências defendido por esses autores é a investigação, que Solino, Ferraz e Saceron acreditam que é uma forma da gente trazer o estudante como protagonista do seu próprio aprendizado. Isso significa que eles estão alinhados com a corrente socio-interacionista de educação e faz com que a forma com que se é desenvolvido o ensino de ciências por educação, por investigação, consiga atingir todos os objetivos defendidos por Lima, Aguiar e Braga. Bom, só que o nosso pesquisa, ele pretende introduzir a leitura como uma estratégia para ser desenvolvida no ensino de ciências por investigação. Só que uma leitura mediada de textos didáticos de ciências em sala de aula. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo fazer um levantamento bibliográfico de teses publicadas no repositório da UFMG, que utilizam a leitura como uma forma de desenvolver a prática investigativa. Bom, para isso a gente traçou uma metodologia de pesquisa, como que seriam feitos esses levantamentos bibliográficos, e tomando as devidas cautelas destacadas por Assay e colaboradores, com relação aos caminhos metodológicos, né, para a gente não errar em como publicar e mostrar isso para a comunidade, nós tentamos
de forma mais clara possível como foi feita, né, essa pesquisa, tanto no site, quais são os cliques necessários que você precisa dar para fazer a mesma pesquisa que nós realizamos. Bom, primeiro nós escolhemos que os trabalhos que seriam analisados eram as